Eu tive que vencer muita coisa, eu tive que vencer minha timidez. Eu sou um cara tímido. Quando você acaba com a comparação, você nivela pela média. Exato. E a média é ruim. É ruim. Cara, eu queria ter uma experiência. Como é que é um emprego? Como é que é trabalhar? E aí peguei um jornal de classificados de domingo, na casa da Luciana, e vi que tinha emprego. Eu falei, cara, vou numa parada dessa aqui. E aí peguei, selecionei, recortei um anúncio que pedia pessoas, que não exigia faculdade, não exigia nada, e eu fui atender o anúncio. E era no centro do Rio, 2 horas da minha casa. E aí exigia gravata. E aí, cara, peguei uma gravata emprestada do meu pai e saí bem cedinho pra ninguém me ver, porque eu tinha vergonha de alguém me ver vestido de gravata. Ah, é? Pô, moleque da periferia, cara. Na periferia, o cara que usa gravata, meu amigo, é pastor da Igreja Universal ou é do Banco do Brasil? Entendi. Eu não era nenhum dos dois, entendeu? Eu falei, não quero aparecer de gravata, então eu vou bem cedinho. Aí cheguei bem cedinho, cheguei umas 8 e pouca da manhã lá. E aí, cara, tinha uma fila no quarteirão. Todo mundo de gravata. Todo mundo de gravata para ser atendido no anúncio. Nossa. Eu fui ser atendido meio-dia. Meio-dia, fui ser atendido. A entrevistadora me perguntou, por que você quer ser um executivo? Eu dei a resposta mais idiota que alguém podia dar. O que você falou? Eu falei para ela assim, olha, eu nunca pensei em ser executivo. Não, na realidade eu queria arrumar um emprego só para ter uma experiência por uns meses, porque depois eu vou sair e vou para minha faculdade em agosto. Maravilha. É um espetáculo, né? Você contrata tudo que eles querem, é tudo que um empregador quer, Você não é? contrata essa besta que fala assim pra você. Não, eu falei isso, pô. Eu acho que ela me confundiu com o cara do lado, porque mandou o cara embora e me deixou. Com certeza. Eu acho, porque o cara falou uma resposta bacana, sabe? Eu desejo empreender, crescer junto com a empresa e tal. E aí ela me meteu lá num processo seletivo, selecionou 40 pessoas, acho que umas 500 atenderam o anúncio, eles fizeram uma pré-seleção de 40 e a gente participaria de dinâmicas de grupos durante 3 dias e eu fui participar. E ela tinha 26 anos de idade, eu tinha 19, ela tinha 26, a gerente tinha 26 anos de idade e eu lembro dessa mulher falando e a postura que ela falava e a segurança que ela falava e o domínio que ela tinha da situação. Eu olhava para aquela mulher e tive de novo o sentimento que eu tive na escola. Eu falei, essa mulher tá anos-luz na minha frente. Entendi. Uma epifania. Cara, eu tô muito atrás. Pô, me acho cara, me acho bom, porque eu passo numa prova, porque eu me achava pra caramba. Pô, passei em todas as provas, era o melhor aluno da escola. Naquele mundinho que eu vivia, naquele planeta, eu era o cara. Entendi. Mas quando eu vi aquela mulher performando, falando, a oratória dela, o vocabulário que ela usava, a segurança que ela tinha... Era outro campeonato. Eu falava, cara, é outro campeonato. Eu tô na 5ª divisão, ela tá na 1ª divisão. Exato. E a sensação, de novo, de eu achar que eu tava defasado, eu poderia ter 2 reações. Primeira, isso aqui não é pra mim, deixa eu procurar a minha divisão. Ou a segunda, que era, cara, vou buscar tirar essa defasagem. E eu fiquei amarradaço naquilo. Eu ia trabalhar na área de vendas de um curso de inglês. E aí uma curiosidade, a minha melhor matéria eram as matérias de exatas. Eu era muito bom em português, redação era muito bom também. Era ok nas outras matérias, mas minha pior matéria qual era? Inglês. Sempre foi minha pior matéria. Ou seja, estava no lugar certo, né? Eu estava no lugar certo, vou vender curso de inglês. Exato. Mas me apaixonei pelo processo, me apaixonei pela inteligência do método de vendas. Ah, é? Cara, porque eu vendi relógio. Mas... E aí eu fui treinado num método de vendas. Existia um método bom? Existia um método interessante. Eu falei, cara, que inteligente. Olha, se eu soubesse disso para vender relógio. Entendi. E aí, além do método bom, a empresa tinha um modelo de crescimento que dependia só dos seus resultados. E aí, falei, cara, vou virar a noite aqui, vou ralar o que eu tiver que ralar para eu poder chegar onde eu tiver que chegar. E aí, quando eles apresentaram o modelo de crescimento, eu podia, em 6 meses, ser um gerente, estar na posição daquela mulher. É mesmo? Uhum. Eu poderia, em 1 ano, 1 ano e meio, ser um diretor.
eu poderia em 2 anos e meio ser um diretor regional. E aí eu poderia, em 6 meses, estar ganhando o que eu ganharia, mais do que eu ganharia quando eu me formasse daqui a 5 anos na faculdade. Se eu chegasse a diretor, eu poderia estar ganhando 5 vezes o que eu ganharia depois de formado. E quando eu vi aquele plano de carreira, eu falei, cara, escrevi uma cartinha para Luciana, vamos casar. Porque meu sonho era me casar com ela. Já tem o caminho todo trilhado Já tem aqui, o caminho trilhado. Só depende de mim. É mesmo? Exatamente. E ela louca... E ela, pô, que legal, vambora. Acreditou Acreditou. nesse teu sonho. A doida acreditou. foi junto. Pois é. Que legal, Irmão, cara. aí eu me buraquei naquilo com mais força do que quando eu estudei no 3º ano. Engraçado, quando você falou que você ia pra essa vaga, eu achei que você não ia se encaixar de novo como a escola militar. E por que que você se encaixou? Por causa do método? Por causa de descobrir coisa toda nova? Com toda franqueza, eu fui interesseiro. É mesmo? Igual você no meu presente aqui. Mas eu fui interesseiro. o lance de ter uma coisa mais amarrada não te pegou? Não me amarrava? Não, Era horário? Vendas, não tinha horário. Ah, então tá bom. Achei que era uma coisa toda certinha. Não, cara. Era então você tinha completamente liberdade. solto. Pô, então, eu trabalhava entendi. 15 horas por dia. Entendi. Não, negativo. Dependia só de você, então. Dependia só de mim, cara. Só de mim, só do meu trabalho, só de mim. E teu planejamento foi dando certo ou não? O que aconteceu? Eu mergulhei, eu gastava umas 6 horas por dia de ônibus, porque tinha que visitar cliente, então, cara, era muito sacrificante. Eu tinha uma camisa, social. 2 camisas sociais, uma gravata do meu pai, uma calça e um sapato. Gastou. Eu tinha que usar isso, era o que eu tinha. O meu pé direito do sapato estava legal, o de esquerdo tinha um furo. Então eu andava, fazia assim, plec, puf, plec, puf. E então assim, eu tinha que vencer muita coisa, eu tinha que vencer minha timidez. Eu sou um cara tímido. Muita gente, pô, mas tu se comunica bem, pô, tu tem desenvoltura. Isso é outra coisa. A habilidade de se comunicar a gente desenvolve. Mas eu não sou um cara extrovertido, como muitas pessoas são. Eu também sou assim. E além disso, Vilela, eu era um cara muito complexado. Porque se o cara me perguntasse onde eu morava, eu já queria enfiar a cabeça no chão. Além disso, as pessoas eram descoladas. Pô, cara, eu falei, cara, esses caras são muito melhores do que eu. Eu falei, vou ter que lutar, vou ter que correr. O que acontece? Muita gente, abrindo um parênteses, equivocadamente diz que você não pode se comparar com outras pessoas. Eu nunca entendi isso daí, porque a comparação ela é necessária para você. O que a gente está falando, saber em que nível você está e o quanto você pode melhorar. Quanto você pode melhorar. O problema é se você se compara com gente ruim. Exato. Aí você vai, no máximo, ser ruim quanto ela. Agora, se sua comparação é com gente que você admira, pô, qual Quando o problema? você acaba com a comparação, você nivela pela média. Exato. E a média é ruim. É ruim, sempre é ruim. A média é sempre daí ruim. Vem o medíocre, né? A mediocridade vem da média. Da média. A média é sempre ruim. Os caras que são outliers, fora da média, precisam ser referência para puxar outras pessoas. Entendeu? Todo mundo que se destaca muito foi muito ruim. Ele foi muito ruim e muito bom. Ele nunca foi na média. Isso. Porque às vezes você quebra tanto a cara que você vai lá para baixo, mas você tem capacidade de ir lá para cima. Mas também. o problema é que isso é vendido na sociedade. Entendeu? Isso é propagado na sociedade. Você se comparar é associado a você se estressar, a você se sentir infeliz, a você não ter autenticidade. Eu não estou falando da gente perder a nossa individualidade. Mas quando você se compara, você sabe o quanto você pode melhorar. Porque nós temos a capacidade de evoluirmos e a capacidade de melhorar. Mas se você não se medir, você tem que ter uma medida. A comparação nada mais é do que uma medida, né? O processo de aprendizado do ser humano é pela comparação. Tentativa e erro, exato, comparação. Eu olho para tua expressão, eu falei uma coisa, eu entendi que você não gostou. Eu posso repetir ou eu posso não fazer, e aí da próxima vez eu já entendi. Então essa comparação... É o machine learning nosso, do nosso cérebro. E a gente vai fazendo isso tempo inteiro. Inconsciente. Só que quando você estabelece, quando você para com a comparação, a tua referência passa a ser a média. Então você passa a ficar conformado com a média. Eu me sentia muito bom aluno na escola pública. Quando eu saí de lá... Quando eu saí de lá, eu percebi que eu estava muito atrás. A régua estava mais alta. Quando eu fui lá e assisti o treinamento daquela gerente, uma mulher de 26 anos de idade, eu fiquei de boca aberta. Falei, cara, de onde essa mulher saiu?
como ela fala desse jeito e eu sou um bocó. Entendi. E eu falei, cara, eu preciso virar. E aí eu parti pra cima. E a venda foi Teu caminho. o dia a dia de venda foi meu caminho, não é? Foi onde eu tive que melhorar minha oratória, melhorar minha capacidade de comunicação, postura, onde eu tive que vencer o meu complexo, porque eu tinha que atender um diretor, uma pessoa, você entendeu? Eu, por exemplo, o exercício que eu fazia quando eu atendia um cara muito bem posicionado, um diretor de uma empresa, um cara que tinha grana, eu olhava para ele e pensava, é um colega meu. É questão de tempo, eu vou estar no lugar dele. Questão de tempo. Entendeu? Estamos separados Estamos separados por alguns meses. Exatamente. Ou por alguns anos. Boa. Entendeu? Isso me dava segurança. Então, eu trabalhar essa minha autoconfiança me ajudou a vencer complexos, a vencer dificuldades que eu tinha de quem foi criado na periferia. E paralelo a isso, tua namorada na época, ela estava fazendo o quê? Tava fazendo ensino médio. Ela tinha 15 anos. É verdade. Tava no ensino médio. Eu tinha 18, 19 já, ela já tinha 16 agora. Entendi. Não é? Ela estava no ensino médio. E aí, 3 meses depois, eu consegui chegar gerente. Cheguei a um cargo. Em 3 meses, eu cheguei a um cargo. Vendeu pra caramba. Vendi igual um animal. Vendi muito, bati todas as metas. Entendeu? Cheguei a um cargo de gerência em menos de 3 meses, quase 3 meses, 2 meses e meio ali. Cheguei. E eu entendia que chegar ali a gerente, cara, eu ia conquistar já um outro patamar. E conquistei. Comecei a ganhar grana um pouquinho, não muito, mas um pouquinho melhor. Ainda morando na casa dos seus pais? Morando na casa dos meus pais. Isso aos 19 anos. Tá. Quando eu completei 20 anos e eu já era gerente, aí eu casei com a Luciana. Eu casei com 20 e ela 17. Cara, que doideira. Meu... Mas pra você não era loucura? Era normal. Era o que eu queria, era o meu sonho. E teus pais, tranquilo também? Meu pai e minha mãe tiveram que assinar para eu casar e os pais dela tiveram que assinar, porque menos de 21 anos, né? É mesmo? É. Só que antes disso, que eu me esqueci, quando eu cheguei gerente em maio. Tá. Quando foi em agosto, começava a minha faculdade. E aí? Aí eu tranquei a faculdade. Ia te atrapalhar pro agora pensa o seguinte, a cabeça dos meus pais. Claro. Aquela cabeça tradicional moleque, de ter que... Não, o moleque foi pra lá, foi expulso, aí voltou. Então agora vai, agora passou, agora vai. Aí quando vai começar, agora sai. Não, e ainda vai casar. E depois, quando vai casar? Nossa, cara. E aí, pô, casamos. O meu casamento foi a realização... E aí vai alugá-lo um lugar pra morar? Alugamos um lugar pra morar. Mais perto do trabalho? Tentei, cara. É? Tentei mais perto. Até tinha como pagar o aluguel, mas olha que interessante. A quantidade de leis que tem, que protegem o inquilino que não paga, faz com que um despejo leve 1 ano e meio, 1 ano a 2 anos, uma ação de despejo. Acredito até que alguém na intenção de ajudar e proteger um inquilino coloca tanto empecilho que na hora de alugar você não consegue alugar. Você não tem como. Tem que provar isso, provar aquilo, não sei o quê. Então, por exemplo, o cara exigia um fiador que tivesse 2 imóveis. Meu pai não tinha 2 imóveis. Exigia um fiador que ganhasse 5 vezes o valor do aluguel. Ele não ganhava 5 vezes o valor do aluguel. Então, eu e Luciana fomos a mais de 20 apartamentos na zona sul do Rio, lá pertinho do trabalho. E era só não. Chegava nessa hora, barrava. Chegava nessa hora, porque o nível de proteção do inquilino é tão grande que inviabiliza um cara que está começando como eu, que não tinha uma família que pudesse me dar suporte. Entendi. Não tinha. E aí o que aconteceu? Fui morar na periferia. Longe. Alugamos um apartamento na boca de uma favela, na entrada de uma favela. Não é? Foi lá nosso primeiro apartamento, nossa primeira noite nesse apartamento. Teve um tiroteio, cara, de umas 2 horas. Nossa. A gente ficou deitado no chão olhando, dando risada. Foi a primeira noite do apartamento. Boas-vindas. As boas-vindas, exatamente, cara. Pô, mas a gente estava realizando nosso sonho. Como foi o primeiro dia do apartamento? Pô, foi um estouro, cara. Aliás, foram vários estouros. Foram vários estouros, né, cara? Cara, meu casamento, a gente serviu coxinha de galinha e tubaína. Não teve foto, porque a gente não tinha grana para contratar a fotografia. Meu melhor presente foi uma TV de 14 polegadas usada. De tubo ainda, né? De tubo, claro. Nem existia, né? Nem existia tubo, TV plana. Uma TV a cores.
É, rapaz. Já era chique, né? Usada, não é? A minha noite de núpcias foi num motel na Avenida Brasil, com dinheiro da gravata que foi vendido lá. Que nego cortou e vendeu. Era essa a minha realidade. Não podia dormir para não passar do horário. Não. Se passar do horário já era. Ia ter que lavar prato, entendeu? E minha lua de mel, que foi um final de semana, foi em Xerém, terra de Zeca Pagodinho. Tô ligado. Que então, maravilha. Um dos passeios que a gente fez foi passeio de burro. É mesmo? Tinha um burrinho lá que a gente passeava lá. Passeio de burro. Olha só, olha quanta memória aqui. Quanta memória boa, né, cara?